Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Hoje estamos com um convidado mega empreendedor, um cara aí que tem uma história incrível, né? Ele começou lavando carro, já teve outros negócios, também já foi criador de peixe e um cara que sempre tá inovando, sempre tem umas ideias novas e é por isso que hoje ele tá, né, nesse nível aí de empreendedor. E o nosso convidado de hoje é um cara aí que começou, né, teve um dos primeiros negócios deles ali foi lavar carro. E ele pivotou essa ideia, viu que a necessidade do cliente, né, o que ele precisava para ter mais tração ali e mudou, né, o perfil ali, o ramo e começou a fazer lavagens de estofado, blindagem de estofado, né, que é o grande lance aí da parada. Então, me ajude a receber esse grande empreendedor aqui, Fritz Paixão, galera. Aê. Meu irmão, Obrigado. Parabéns aí pela sua história. Nascido em Salvador, né? Nascido em Salvador. E hoje morando em Miami, hoje tem uma mega empresa aí de blindagem estofado, transformou isso numa franquia e hoje está colhendo grandes resultados. Então, meu irmão, prazer em conhecer você e se apresenta aí para nossa audiência. Queria que você contasse um pouco da sua história também. Valeu, Bruno. Obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto. Prazer estar aqui com vocês. Hoje vocês vão aprender como fazer de verdade o empreendedorismo com tudo que tem em casa. Boa. Porque às vezes você acha que você precisa de dinheiro para estar fazendo alguma coisa e, na verdade, você não precisa de nada disso. Você só precisa ter uma mente empreendedora para que, com o que você tem à sua disposição, realmente você consiga mudar a sua vida. Tem uma frase de Francisco de Assis, que marca muito, principalmente as coisas que eu publico no meu Instagram, que é: faça o que é possível, logo depois você vai estar fazendo aquilo que é impossível. É mais ou menos isso, que é para mostrar que realmente você consegue fazer tudo aquilo que está à disposição, para que lá na frente, por você ter começado com o que tem, você consiga conquistar aquilo que muitas vezes, no seu ponto de vista hoje, você acha que é impossível. Mas na verdade, tudo é provável. Boa, muito bom, muito bom. Então já fica o primeiro insight pra galera aí, né, que tudo é possível se você acreditar no poder da sua mente e realmente ir atrás dos seus objetivos, com certeza você vai conquistar. E meu irmão, parabéns aí pela construção de tudo que você tem hoje, tudo que você construiu, né, a Clean New, que é a principal negócio de vocês aí. Queria que você falasse pra galera o que é a Clean New. O que é a Clean New? Olha só que interessante. A Clean New começou como AutoClean, uma empresa de lavagem automotiva a seco, que começou fazendo serviço de higienização nos condomínios de luxo lá em Salvador. Só que a gente não desenvolveu um processo de limpeza novo, a gente não desenvolveu um produto novo. O que a gente desenvolveu foi um modelo de negócio novo dentro daquilo que já existia. Boa. Então muita gente acha que desenvolver algo novo é criar. Não, vou ser um Steve Jobs ou vou ser um Bill Gates. Não, às vezes você só repaginar algo que já existe já se transforma em um novo modelo de negócio. A gente não inventou a lavagem automotiva a seco, a gente não inventou a higienização a seco, a gente não inventou a impermeabilização, mas como a gente conseguiu fazer o que a gente faz de uma forma diferente a tal ponto de ter um resultado diferente. E aí que tá. Às vezes você não precisa reinventar a roda. Às vezes você só precisa deixar ela mais bonita. Melhorar. Exatamente. Boa. E o que foi que a gente começou a fazer? A gente percebeu que o nosso cliente de alto padrão, ele higienizava estofado, ele higienizava o carro, mas durante o período noturno. Porque durante o dia ele está trabalhando. Então qual era o momento que ele estava disponível para o carro ser lavado? Somente à noite. Só que quem é que lava carro à noite? Ninguém. Então a gente desenvolveu em Salvador um serviço de higienização noturno. Boa. Então de 9 da noite às 5 horas da manhã, então enquanto o cliente estava dormindo, a gente estava lavando o carro. Então ele dormia com o carro sujo e acordava com o carro limpo. Só que se engana quem acha que a gente ganhava dinheiro lavando carros. A gente ganhava dinheiro vendendo tempo. Por quê? Porque o cliente não precisava sair com o carro para lavar. Boa. Ele dormia com o carro sujo e acordava com o carro limpo. Boa. Assim a gente conseguia vender o valor agregado a tal ponto de eu estar próximo do meu cliente e ele começou a perguntar:
você lava sofá? E eu falei, rapaz, não. Mas você não lava o banco do carro? Lavo. Então você lava o sofá. Eu falei, faz sentido. Interessante. Faz sentido. E foi a partir daí que a gente vislumbrou uma grande oportunidade. Eu falei, pô, de noite a gente lava carro. Durante o dia, a gente lava estofados. Então a empresa começava a funcionar 24 horas. Boa, que massa, hein, velho? E assim surgiu a Cleanil. Por que a Cleanil surgiu? Porque eu não queria limitar a empresa à limpeza automotiva. A AutoClean. Aí eu falei, cara, precisa ser um nome genérico. Então, Cleanil. Então, por isso que a gente trocou o nome. Boa, muito bom, muito bom. Então, pra galera entender que nem sempre o produto que você quer vender é o cliente que é o produto que vai fazer o cliente comprar, né? Às vezes você pegou o negócio que você tinha, entendeu a dor e a necessidade do seu cliente e começou a adaptar o trabalho ali, o modelo de trabalho, né? E o mais interessante é o modelo de negócio, né? Como você falou. Fala um pouco aí de como que você teve esse insight de modelo de negócio e como que você transformou aquele seu primeiro negócio nesse grande negócio através do modelo. Bruno, na verdade, verdadeira, eu sou fisioterapeuta. Por que eu estou falando que eu sou fisioterapeuta? Para mostrar que muitas vezes a gente se limita achando que eu só vou fazer uma empresa depois que eu tiver um modelo de negócio. Não, cara. Faz com o que tem. Boa. Então, como eu sou fisioterapeuta, eu não entendo nada, não entendia nada sobre negócio. Mas eu entendia sobre a dor. O que é entender sobre a dor? O cliente está pedindo a limpeza de sofá. Ele tem uma dor. Eu falei, se muita gente está pedindo para lavar sofá, eu vou saber como lava sofá para eu oferecer esse serviço para o cliente. Boa. Bom, aí surgiu a parte de limpeza de estofados. Lavava o sofá, ficava limpo. Aí o cliente chegava para mim e tinha uma outra dor. Pô, Fritz, beleza, tá limpo. E se meu filho sujar de novo, eu tenho que te pagar de novo? Você não tem nada que passe no sofá para evitar de sujar? Surgiu uma outra dor, eu vou atrás do remédio. Eu falei, então vou buscar um produto para isso. Testei diversos produtos, achei um produto que me atendia. E comecei a realizar esse serviço de impermeabilização na época. Então já é mais um produto seu. Mais um produto surgiu naquele momento. Boa. Só que quando eu comecei a trabalhar com impermeabilização, eu percebi que os clientes de alto padrão que eu atendia tinham uma certa resistência. Por quê? Porque a palavra impermeabilização remetia a um serviço que era mal executado pelos lavadores de sofá, que eram pessoas completamente sem responsabilidade naquela época. Sim. Que faziam serviço de impermeabilização em um sofá caro e na hora que dava problema, o cara fazia o quê? Caía fora. Sumia. E aí o cliente de alto padrão não queria fazer com medo e com receio de acontecer a mesma coisa. Foi aí que eu tive uma sacada genial. Boa. Aí eu falei, cara, não vou vender impermeabilização. Vou vender blindagem de estofados. Aí que tá, né? Só de você mudar o modo de você apresentar seu produto... Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. É como a empresa, né? A empresa tradicional, quando a gente começa a empreender, é aquilo que a gente conhece, mas depois que você começa a entender modelo de negócio, estruturação, você começa a entender que a parada é outro jogo. Outro jogo, completamente jogo. Diferente. E, além disso, você foi para a parte de franquias também, né? Exatamente. Fala um pouco sobre essa história aí. E aí, como foi que eu migrei para a franquia? Depois que eu percebi que o cliente de alto padrão que eu atendia, ele começou a indicar para os amigos, que indicava para o arquiteto que fez a casa dele, que o arquiteto indicava para a loja, eu entendi qual era o caminho do cliente, que era indicação com loja de alto padrão, com arquitetos e decoradores. Então eu nunca me vendi ao tráfego pago. Eu nunca me vendi às mídias digitais para vender o meu serviço. Apesar de ter muitos seguidores, apesar de ter uma marca consolidada no segmento, aquilo era somente para dar autoridade e credibilidade. Mas os clientes não vinham de lá. Engraçado que o mercado inteiro acha que por ter muito seguidor, eu tenho muitos clientes por conta da quantidade de seguidores que eu tenho. Zero. Meus clientes não vêm de lá. Ali só dá autoridade e dizer, essa marca tem uma certa relevância no mercado, que se der problema no meu sofá, eu sei quem eu vou buscar.
e talvez esse cara e essa marca pague pelo prejuízo, porque eu estou vendo que muita gente segue ela. Boa. É só isso. Boa. Mas o modelo de negócio que definia qual era o canal de aquisição do cliente. Que aí eu percebi que era as lojas de alto padrão, os arquitetos e decoradores. Depois que eu comecei a fazer isso, ganhar dinheiro em Salvador com isso, aí eu falei, pô, peraí, eu tô ganhando dinheiro em Salvador porque Fritz é foda no negócio, ou o negócio que é foda independente de Fritz? E aí eu abri Aracaju, Rio de Janeiro e São Paulo, com amigos meus. Boa. E aí eu percebi que Aracaju, Rio de Janeiro e São Paulo também davam dinheiro. Então não era o problema Fritz, é que o negócio era bom mesmo. Como eu comecei a fazer algumas parcerias com famosos e tal, então a gente fez a casa de Luciano Huck, Neymar, Roberto Justus, Rodrigo Faro, todos os globais, a gente começou a atender. Só que teve um momento que teve uma grande pessoa, que eu sou muito grata a ela, inclusive, que é a Fernanda Souza, e ela sabe disso. Boa. Porque depois que ela publicou no Instagram, muita gente começou a perguntar sobre esse tipo de serviço, o que é blindagem de estofados. E aí eu percebi que muita gente queria esse serviço nas suas casas. Só que eu só tinha, naquele momento, essas 4 cidades. Foi aí que eu entendi que para você aumentar o poder de escala com o dinheiro de outra pessoa e não seu, o melhor formato seria a franquia, seria o franchise. Formatei a empresa em franquia, desenvolvi todo o modelo de negócio, contratei uma empresa de consultoria para manualizar os processos e a partir daí comecei a ofertar a empresa como franquia. No primeiro ano a gente já faturou cerca de 8 milhões de reais. A gente abriu 24 franquias. E aí eu vi que realmente existia um modelo de negócio muito bom que estava na minha mão e que não existia concorrência. Olha que interessante. Lavagem de sofá sempre existiu, impermeabilização sempre existiu, mas o modelo de negócio que a gente tinha desenvolvido não havia concorrência mesmo trabalhando no mesmo nicho, no mesmo mercado, mas não para o mesmo público-alvo. E por isso que a gente conseguiu desenvolver algo que nenhuma outra empresa do segmento conseguiu desenvolver. Cara, muito bom, genial, genial. E vocês têm indústria também? A gente teve a indústria, mas a história da indústria é uma história que inclusive está no meu livro, que daqui a pouco vocês vão ver qual é. Aliás, já está aqui na estante, mas daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. Boa. Que eu não queria ter indústria, nunca sonhei ter indústria, nunca foi meu desejo, mas a vida, muitas vezes, Bruno, nos prega peças incríveis que faz com que a gente realmente esteja no lugar certo, na hora certa, mas que a gente acha que é no momento errado. Então, imagina que eu estava com minha vida completamente pronta, morando em Miami, a empresa prosperando, crescendo, e de repente o meu principal fornecedor de produto tenta registrar uma marca que é minha, que é a blindagem de estofados. Porra. E ele ainda alega que era dele e eu sabia disso. Completamente má fé. Uhum. E aí eu parei de comprar o produto com ele. Quando eu parei de comprar o produto com ele, eu comecei a buscar outro fornecedor. E comecei a comprar com outro fornecedor. Só que ele não sabia, e provavelmente saiba agora, ou no meu livro, se ele leu, eu tinha que voltar a comprar com ele, porque o produto dele estava registrado nos países que eu fornecia. Então, querendo ou não, eu tinha que me render a comprar o produto com ele, senão eu quebrava. Porque não dava tempo de eu registrar outro fornecedor para fazer exportação. Só que nesse meio tempo, ele entrou em contato comigo para tentar fazer um acordo para eu voltar a comprar com ele. Aí eu falei, beleza, eu volto a comprar com você, mas desista do processo na NPI. Aí ele desistiu do processo na NPI, porque ele sabia que ele estava errado, obviamente. Ele queria registrar uma marca que não era dele, mas havia o período, sabe, de 6 meses. Quando você registra uma marca, talvez você não saiba, quando você registra uma marca, o NPI publica na revista de propriedade intelectual e se alguém reclamar sobre essa marca durante 6 meses, o NPI pode ir lá e rever a sua própria decisão. E ele estava nesse período, e ele poderia reclamar. E o NPI poderia rever o fato de ter nos concedido essa concessão temporária da marca. E como aconteceu isso, ele desistiu do processo, voltei a comprar com ele, só que aí aconteceu uma coisa muito, muito, muito chata. Ele me obrigou a gravar um vídeo falando mal de um outro concorrente dele. Não falando mal, a empresa X é ruim, mas entre outras palavras, sim, todo mundo sabia quem eu comprava o produto, o outro fornecedor, e as palavras diziam sobre a má qualidade, vamos dizer assim, do outro fornecedor, que não existia isso. Apenas eram concorrentes.
E aí eu me vi obrigado a gravar um vídeo que eu não queria. Eu falei, cara, não sou nem dono da minha própria imagem por conta de um fornecedor de produto. Não faz sentido para mim. A partir de hoje, eu vou ter minha indústria. Não sei como, não sei onde, mas eu vou ter. Tomei a decisão. E quando você toma a decisão, tenha certeza que tudo na sua vida muda. Boa. Porque você decidiu sair de onde está. E não é que aconteceu? Hoje a gente tem uma indústria de 3 mil metros quadrados, linda, com alta tecnologia, justamente para mostrar que quando você toma a decisão, Deus acaba colocando o chão onde você determina onde vai ser o pé. Boa. Olha que incrível, né? Essa história de você ter que tomar grandes decisões em momentos ali que talvez seja essenciais ali para o momento da empresa. E, cara, empreender é isso, é você transformar o problema em oportunidade. Você viu ali, né, que, cara, talvez eu esteja sendo refém dessa pessoa, né, por conta do fornecimento, e eu vou montar minha indústria. E foi. E segue o jogo e vai embora. E a indústria em Sorocaba? A indústria em Sorocaba. Eu costumo... Então é por isso que eu perguntei ali pra ele, né? Por que essa indústria é Sorocaba? Ele falou, vou te contar no podcast. Você quer saber por que é Sorocaba? Por que Sorocaba? Vamos ver. Mais uma vez, Deus agindo na minha vida. E age na sua também, tá? Não é porque eu sou especial, não. É porque eu enxergo as coisas de uma forma diferente. Talvez seja por isso. Eu tinha determinado que a indústria, depois que eu decidi, voltei à indústria, eu falei, vou abrir em Salvador. A sede da empresa é em Salvador, vou abrir indústria em Salvador. Porque eu iria para São Paulo, apesar de ter um hub gigante aqui de distribuição. Mas imagina eu transferir todos os meus funcionários para São Paulo. Para mim não fazia sentido naquele momento. Então eu vou abrir em Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, achei um terreno, negociei com a dona. Isso eu estava em Miami na época. Quando eu cheguei de viagem e fui conversar com a dona, falei, o contrato está pronto, vou pagar. Ela olhar para mim e falar, não vou vender para você. Eu falei, como você não vai vender para mim? Eu saí de Miami para aqui, já tinha negociado, o contrato está pronto. Você está com medo de eu não pagar? Eu vou fazer o Pix aqui agora. Não é isso não. Estou sentindo aqui a energia, minha intuição está dizendo que esse terreno não é para você. Eu falei, como não é para você? Meu? Tá certo. Estou aqui para comprar. Não, mas tem coisa melhor. Aí eu falei, essa senhora deve estar muito estressada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente conversa. Eu falei, não é possível. Vim de lá para cá para resolver. A mulher chega para mim aqui agora e diz que... Não é possível. Aí passou uma semana, ligo para ela. Dona Iraildes, e aí o terreno? Ela, Fritz, eu já disse para você que eu não vou vender. Eu falei, mas por que não vai vender? Ela, porque tem coisa melhor. Tô seguindo minha intuição. Eu falei, quer saber de uma? É Deus que tá usando a senhora. Ela acredite. Eu falei, tá bom, é isso mesmo. Pronto, desliguei, mas na paz, sem briga, sem nada. Óbvio que durante a semana eu fiquei triste, porque eu saí de Miami para resolver isso. E aí eu vi que, começar tudo do zero de novo. Já tinha feito o projeto, já tinha ido na prefeitura, já tinha idealizado tudo. E do nada, a estaca zero. Só que, na verdade, tudo que Deus desenha é perfeito. E aí foi o que aconteceu. Nesse mesmo dia, eu estava com o dono da Artefato, Paulo, um grande amigo meu, me contando a história de toda a Artefato, como aconteceu, como tudo tinha que acontecer da forma que aconteceu, para que hoje fosse uma das maiores empresas do segmento de alto luxo de estofados aqui do Brasil. E aí ele chegou para mim e falou, Fritz, teve uma vez que eu estava precisando de ajuda, cheguei para Deus assim e falei, me mostra o caminho. E eu lembrei disso, aí eu fiz a mesma coisa, eu estava no gramado, no spa, inclusive com ele. E aí eu cheguei assim, eu falei, Deus, me mostra o caminho então. Quando eu chego no quarto, abro o meu WhatsApp, meu franqueado de Sorocaba mandou mensagem para mim, que o pai dele era deputado. E ele falou, Fritz, falei com meu pai, que você estava em busca de um terreno, e meu pai disse que tem um terreno aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba, que a prefeitura vai dar de concessão para você durante 25 anos. Você tá doido? Aí eu falei, obrigado. Então tudo tem um porquê de acontecer. Sim, com certeza. Só que o que é que a gente faz? Ao invés de seguir o fluxo de onde Deus está nos caminhando, a gente vive reclamando por cada dificuldade que aparece. Esse é o problema da gente. Pô, e às vezes numa dessa a gente acaba talvez se frustrando e a nossa cabeça acaba se fechando para aquilo ali e fala, perdi a oportunidade que eu tinha. E as oportunidades que existem, né, muito maiores,
Cara, é Deus. Lógico, É Deus. eu costumo dizer que o lavador de sofá, que eu separo muito bem hoje. Quem é lavador de sofá e quem é empresário. E hoje eu estou criando um grande movimento de valorização desses profissionais para eles entenderem o valor que eles têm dentro do modelo de negócio que eles podem executar. Porque de verdade, Bruno, ninguém sonha acordando assim, cara, hoje eu vou abrir uma empresa de higienização de estofados. Ninguém sonha com isso. Todo mundo que tem uma empresa dentro desse segmento foi lá ou como renda extra, ou porque era o que tinha para fazer, mas não sabe a mina de ouro que é esse negócio. Por que uma mina de ouro? Imagina que o seu custo operacional para fazer a higienização de um estofado é baixíssimo. Só que você cobra cerca de 500, 400 reais para fazer a higienização de um sofá, que de custo operacional você gasta 50. É uma margem de lucro gigantesca. E que quando você faz isso em alta escala, principalmente na parte de impermeabilização, você consegue uma escala gigante com faturamento gigante e um custo desse tamanho. Imagina que eu tenho um modelo de negócio, eu executo um modelo de negócio com 3 funcionários, e eu faturo 6 milhões de reais com um modelo de negócio com 3 funcionários. Onde é que existe isso? Porra, animal. Não existe animal. isso. Por que não existe? Porque realmente, dentro desse nicho, como ele é comandado por lavadores de sofá, eles não conseguem entender sobre empreendedorismo e sobre o poder de gestão em escala. Eles são reféns dentro do próprio negócio. São pessoas super simples, que faturam 10, entre 20 mil reais, mas eles são empregados de luxo dentro da própria empresa. Porque ele que lava o sofá. Empresidiário. Os empresidiários. É como a gente chama eles. Exatamente. Boa. Cara, eu acho que tá bem colocado, né? Essa fala sua. Eu acho que realmente alguns empresidiários, eles são refém do próprio negócio. Não tem tempo de qualidade, não tem liberdade financeira e a empresa depende deles, né? E no seu caso também, quando você começou, talvez você passou por esse momento e depois que você entendeu, né, estruturou e mudou o modelo de negócio, talvez, você mudou a cadeira, né? Saiu de Lógico. empreendedor e talvez começou a ser investidor, talvez, ou, né, deu a virada de chave ali. Na verdade, o que é que acontece? O lavador de sofá, ele é um cara muito técnico e profissional. O que é o cara técnico? Ele entende sobre produto, técnica, equipamento, tudo. São um cara assim, ó, ele foi treinado para executar. Mas ele não foi treinado para passar o conhecimento para outra pessoa. Primeiro que ele tem medo do técnico que ele treinar roubar os clientes dele. Então ele fica com Receio de... total de passar o conhecimento. Segundo, ele acha que mesmo ele passando o treinamento, o cara nunca vai ser igual a ele. E realmente não vai. Empreendedor, ninguém nunca vai ser igual a você. Só que para isso existem manuais e processos que você consegue pré-estabelecer para fazer com que pelo menos o seu funcionário cumpra um padrão que você aceita, que está dentro da sua própria empresa. Então ele não consegue treinar o funcionário porque ele é muito perfeccionista. E o pior de tudo, a mentalidade. Ele não tem humildade intelectual de querer aprender sobre isso, porque ele se acha tão foda no que ele faz, e realmente é. Só que dentro da parte operacional. Não na parte sobre escala e sobre gestão de pessoas. Que é onde eu entro. E é por isso que eu ganho dinheiro nesse mercado. Porque eu faço o que ninguém faz. Mesmo higienizando o sofá, igual todo mundo higieniza. Boa, boa, muito bom. Conta um pouco do tamanho da Cleanil. E hoje vocês estão em expansão internacional em alguns países aí. Queria que você falasse um pouco aí dessa empresa, aí, do tamanho da empresa. Hoje a gente transformou a Cleanil no maior grupo, no maior conglomerado dentro do segmento. Temos uma indústria própria, somos a única empresa do mundo, não é só do Brasil, dentro desse segmento que tem indústria própria. Até a maior empresa do mundo dentro do segmento, que é a Kendry, não tem indústria própria. Terceiriza toda a sua produção. Por que eu sei disso? Porque a minha franqueada do Kuwait é franqueada da Kendry e é franqueada da Cleanil. E aí eu perguntei a ela, por que você está comprando uma franquia da Cleanil, sendo que você tem a maior franquia do mundo dentro do segmento? E ela falou, Fritz, a Kendry é o presente, a Cleanil é o futuro. Então eu já estou prevendo que vocês serão maiores
do que eles. Então, nada melhor do que surfar a onda de quando está no início. E aí eu entendi o tamanho do negócio que a gente tinha. Então, hoje, a gente é a maior empresa do segmento da América Latina. A gente tem uma indústria com alta tecnologia de 3 mil metros quadrados. A gente tem uma capacidade de produção de 200 toneladas por mês de produtos. Caraca. E a gente consegue atender o mundo inteiro, porque a gente tem 4 centros de distribuições no mundo. No Brasil, Estados Unidos, na Europa, em Madrid. A gente tem em Angola, na África, e abriu uma agora na Arábia Saudita para atender a Ásia e todo o Oriente Médio. Então a gente consegue literalmente atender todo mundo em escala global dentro desse conhecimento que a gente tem. Por quê? Porque higienização de estofados todo mundo precisa, em qualquer lugar do mundo. E a blindagem de estofados, por ser um produto patenteado nosso, por incrível que pareça, nos outros países não existe essa cultura de impermeabilizar sofá. A gente que está levando isso. Por isso que o nosso franqueado, nos 12 países que a gente atua, consegue ter um rendimento gigantesco dentro do modelo de negócio que a gente executa. Por quê? Porque a captação do cliente não vem através do tráfego pago. A captação do cliente de alto padrão vem através do relacionamento, que a gente sabe quais são os canais de aquisição, porque tem tudo manualizado dentro dos processos da franqueadora. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Então, cara, é interessante, né, você falar isso, porque para algumas pessoas, né, essa indicação enxergam de uma forma diferente. Para você é um canal de aquisição. Saber de onde o cliente está vindo, saber de aonde o cliente te conheceu e o porquê que eles estão vindo atrás é muito importante, né? Você ter essa indicação e o canal de aquisição, para muitos é só uma pessoa falando para outra ali e o cara não consegue enxergar. Não consegue enxergar, né? É o nosso principal canal de aquisição. E o melhor de tudo, gratuito. O melhor. E o melhor, é gratuito. E fora que o cara que tá falando do seu negócio, ele é um embaixador, basicamente. E ele valida. E ele valida. E por ele validar, você consegue cobrar o valor agregado, vamos dizer assim, mais caro pela validação. Não é um cara que vai comparar o preço com um lavador de sofá. Imagina que você tem um sofá de 50, 100 mil reais, que é o cliente de alto padrão que a gente atende. Você vai buscar o cliente mais barato no Google, ou porque você viu um anúncio, ou realmente você vai buscar a loja que você comprou, o arquiteto que indicou, ou o decorador que fez a decoração da sua casa. Você vai buscar alguém de nome e peso para referenciar aquilo que você precisa. E você vai buscar esse canal de aquisição. Boa. Se você está mapeado nesses canais de aquisição do seu cliente, você acha que ele vai escolher o tráfego pago? Você acha que ele vai entrar no Google? Óbvio que não. Por quê? Porque o sofá dele custa uma fortuna. Você acha que ele vai pesquisar o mais barato ou que tem mais credibilidade? Tem mais credibilidade, com certeza. Aí que está o segredo. Só que você acha que o lavador de sofá está preocupado com a credibilidade ou ele está preocupado com que tipo de produto ele vai estar utilizando? Boa. Ele está preocupado com o tipo de produto. Você acha que o lavador de sofá se veste assim? Ou você acha que ele vai com a camisa polo e um bonezinho? Inclusive, eu sou motivo, dentro do Instagram, rede social, Facebook, de piada, porque eu vou para os clientes assim. Só que o lavador de sofá não entende que eu não lavo o sofá. Eu sou o dono da empresa. Boa. Então, ele olha para mim achando que eu entro na casa do cliente, às vezes, de blazer, achando que eu vou higienizar sofá. Ô, seu lavador de sofá, eu não sou lavador de sofá. Eu sou empresário. E é isso que eu ensino. Então, não me olhe com os olhos que você tem. Me olhe com os olhos do seu futuro, para que você tenha um dia a vida que eu tenho. Sacou? Boa, boa, boa. É o posicionamento, né? O Exato. posicionamento e gerar valor acima de tudo. Você gera valor na sua empresa, gera valor na sua imagem, gera valor no seu serviço. Eu acho que esse é o caminho, né? Você se posicionar dentro do mercado onde já tem vários players e ser um player diferenciado ali, que está fazendo o que ninguém faz. E sabe do melhor? Eu estou criando um movimento tão grande, porque faz parte do meu propósito transformar a vida de 1000 famílias, de 1000 lavadores. Eu não estou com esse conhecimento somente para mim. Uma franquia minha hoje custa 120 mil reais. Só que eu consegui baixar todo esse valor para que eu consiga passar para o lavador de sofá, que tem humildade intelectual de aprender, a possibilidade de um dia ele ser empresário, assim como eu e como todos os nossos franqueados, que faturam mais de R$1 milhão dentro desse segmento. Boa. É um negócio tão distante dentro da vida dele que muitas vezes ele se questiona, será que isso é verdade? E que quando ele tem acesso a mim, ele entende
que existe um outro mercado dentro de algo que ele nunca viu, mesmo fazendo a mesma coisa que eu faço. Boa. Queria que você trazia agora para a conversa um pouco do cara que vai investir, né? Você já falou, 120 mil reais, só que fala um pouco de como que o cara pode ser um franqueado, qual que é o retorno, o payback, Tá. o cara que tá ouvindo e talvez esteja procurando algo, ele fala, pô, esse negócio é para mim. Maravilha. Ó, primeiro, que 85% dos meus franqueados são mulheres. Olha só, trabalho no nicho de higienização. Geralmente, o lavador de sofá é homem, não é mulher. Mas dentro da minha rede, 85% são mulheres. Sabe por quê? Porque eu não treino as pessoas para serem lavadoras. Eu treino as pessoas para serem empresárias. Donas do próprio negócio. Então não importa se você é homem ou mulher. O que importa é que você tenha a mente empreendedora. Boa. Então é isso que eu trago dentro do nosso modelo de negócio. Para você investir, você tem um payback em torno de 9 meses. O que é que significa? Você tem uma alta margem de lucro com risco baixo. Por quê? Porque funciona dentro da sua própria casa. Você não precisa de um escritório físico, recepcionista, gastar dinheiro com IPTU, água, luz, internet, nada. Até a água do cliente. Por quê? Porque você realiza o serviço dentro da casa do cliente. Você não precisa ter um estoque grande. Por quê? Porque os produtos, como eles são diluídos, você compra uma quantidade pequena e você tem um alto giro de serviço. Então você tem um custo fixo baixo, um risco baixo, porque você tem apenas um funcionário, um alto faturamento, uma margem de lucro muito alta, você tem a melhor e a maior marca do segmento. Desde 2019, consecutivamente, nós somos a melhor empresa dentro desse segmento, de acordo com a ABF, Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Temos premiação internacional da Apex Brasil, justamente por conta do nosso modelo de negócio também. Desde 2019, a gente ganha todos os prêmios dentro da maior associação de franchise do mundo. Por quê? Por conta do modelo de negócio que a gente tem. Boa. É uma mina de ouro. Não tem pra onde correr. Muito bom, muito bom. Cara, você que vem desse mundo de franquia, qualquer negócio pode ser franqueado? Boa pergunta. Eu acredito que sim. Se tiver manuais, processos bem estabelecidos, que tem uma lucratividade interessante para o franqueado, sim, pode ser franqueado. Desde quando ele seja escalável dentro do ponto de vista do modelo de negócio que ele executou. Sim, boa. E o franqueado, quando ele talvez compra uma franquia, ele acha que não vai precisar trabalhar, mas pelo contrário, ele vai ter que trabalhar o dobro, né? Porque quando você compra uma franquia, você está comprando know-how. Isso. Você está comprando know-how. O risco de você quebrar esse negócio é muito menor do que começar um negócio do zero. É isso? Exatamente. Então, qual é o grande problema do franqueado? Inclusive, eu bato isso direto na minha rede e na rede dos amigos. O cara compra um modelo de negócio que já foi validado, que eu sofri para desenhar. E fala assim, irmão, a caneca é preta e você tem que colocar ela no meio da mesa, para que realmente o seu podcast dê mais audiência. Aí Bruno fala assim, pô, Japinha, ele falou, que nada, pai. É melhor botar a caneca branca. Não, Bruno, você não entendeu, irmão. Presta atenção. Eu já testei a caneca de várias cores. Branca, azul, amarela, etc. Tem que ser a caneca preta, com a camisa preta e o microfone preto. Tem que ser assim. Foi isso que você me pagou para te ensinar. Aí ele começa a fazer depois. Mas eu acho que a branca fica melhor. Esse é o problema do franqueado. Você comprou um modelo de negócio que já foi validado. Só executa. Só isso. Se você fizer isso, você tem um resultado esperado. O que é franquia? Franquia nada mais é do que um modelo de negócio que já foi validado, que se replicado, a possibilidade de você ter aquele mesmo resultado do fundador é muito grande. Boa. Por quê? Porque ele que construiu aquilo. Quando você compra o know-how, e por isso que você paga uma taxa de franquia, é justamente para mitigar a possibilidade de você perder dinheiro. Com certeza. Por isso que existe o franchise, por isso que existe uma lei por trás, para que realmente a gente siga tudo que está ali e seja bom para ambos os lados. Para o franqueado que está apostando num negócio que não é dele, porque ele está utilizando uma marca, ao mesmo tempo que o franqueador tem a responsabilidade de direcionar esse franqueado para ter o melhor resultado. Então todo mundo ganha. Boa, muito bom.
Cara, agora queria entrar na parte do livro, né? Você trouxe um livro aí, Nunca Mais Seja Pobre. Inclusive, obrigado aí pelo livro. E a gente vai fazer um sorteio aí também para a audiência. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro aqui. Esse livro aqui foi um livro recém-lançado. Eu queria que você contasse um pouco sobre ele aí. Nunca Mais Seja Pobre. A história não contada de um lavador de sofás milionário. Inclusive até emagreci, viu? Depois que eu fiz esse livro, foram 14 quilos que eu emagreci. Caraca. Pois é. Justamente por quê? Porque a gente fica contando historinhas pra gente, Bruno. Então, muitas vezes, a gente fala assim, eu estou trabalhando muito e não tenho tempo de cuidar de mim, que era a minha própria desculpa. Acorda mais cedo, vai treinar e faz o que tem que ser feito. E por que eu estou falando sobre isso? Porque não basta ter uma história se você ficar contando histórias para você próprio para não fazer o que tem que ser feito, com medo de dar certo ou de dar errado. Só que o pior já está acontecendo. Porque quando você não toma uma ação e uma atitude, o que é que vai acontecer com você? Nada. Você vai continuar onde está. Se você está satisfeito com a vida que tem, maravilha, continue assim. Agora, se você não está satisfeito, você já sabe que você está fadado ao fracasso. Por isso, apesar de ter uma história, não conta ela para você não. Cria a sua própria. E é isso que tem aqui dentro desse livro. Nunca mais seja pobre. Para que um dia você deixe de ser pobre. Boa, 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 boa. E cara, você fala muito sobre o poder de tomar decisão. Isso. O poder de tomar decisão, muitas vezes a gente fica nessa historinha para nós mesmos e acaba não dando o primeiro passo. Fala um pouco sobre isso e você perdeu 14 quilos? 14 quilos. Tudo por conta de uma decisão que você tomou lá atrás. Exato. Fala um pouco sobre isso aí. Quando você toma uma decisão na sua vida, você realmente consegue crer de que algo melhor pode acontecer. Eu hoje converso com diversos lavadores de sofá que sonham participar da imersão comigo. Eles têm que desembolsar em torno de 20 a 24 mil para ter 2 dias de encontro comigo. E quando eu converso com eles, ele primeiro reconhece que o mercado é uma mina de ouro, ele reconhece que precisa de ajuda, mas ele não reconhece de que ele tem capacidade de ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque o medo trava ele. Eu pergunto a ele, bom, você sabe que eu sou o empreendedor mais premiado do segmento. Ele, com certeza, eu preciso de ajuda. E por que você não entra na mentoria? Porque eu tenho dívida, porque eu tenho débito, porque fulano fez isso, porque eu tenho que resolver. Eu falei, mas o que é que isso tem a ver? Nada. Agora você entendeu porque você está onde está? Porque você não consegue tomar a decisão que pode impactar a sua vida. Boa. Então, por isso que os lavadores de sofá ficam onde estão. Porque eles não têm o poder de decisão. Mas não é culpa deles. Porque eles realmente foram criados para ser técnicos de lavagem de estofados. Não para ter uma mente empreendedora. E quanto mais risco você realmente corre, maior a possibilidade de dar certo ou de aprender. Porque nunca vai dar errado. Ou você aprende ou você acerta. Boa. Exatamente. Você nunca perde, né? Nunca ou perde. Você aprende ou se acerta. E dentro desse livro aí tem a história da sua vida. Tem a história da minha vida. Queria que você contasse um pouco sobre os desafios que você encontrou nessa jornada empreendedora, os insights que mudaram o jogo da sua vida. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, se eu fosse resumir meu livro em uma palavra, seria Deus. De verdade. E olha que eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que crê muito em Deus, mas eu não frequento nenhum tipo de religião. Não tenho nada contra a religião. Se você me chamar para o espiritismo, eu vou. Se você me chamar ali para o catolicismo, eu vou. Se você me chamar para a igreja evangélica, eu vou. Para o candomblé, eu vou. Não ligo para isso. Tem Deus? Está fazendo bem? Estamos ali. Mas, ao mesmo tempo, você se diz muitas vezes que tem fé, mas realmente não tem. Porque se tivesse fé, você faria algo que não está vendo, mas que Deus está observando. Esse livro retrata diversas passagens minhas, reais. Por quê? Porque dentro do livro você tem vários QR Codes que você vai assistir eu, naquele momento, sofrendo o problema.
sem saber o que vai acontecer depois. Porque ao longo do tempo eu fui catalogando. Cara, eu estou passando por isso. Exemplo da indústria. O cara da indústria pediu para eu gravar um vídeo. Eu não quero gravar esse vídeo, mas vou ter que gravar o vídeo. E a partir de hoje eu vou ter minha indústria. Não sei onde, não sei como. Então tem um capítulo mostrando exatamente isso. E logo depois tem a indústria pronta. Então você vê o poder de Deus na sua vida. Não é só na minha, é porque ele age dessa forma. Só que o que é que a gente faz? Reclama o tempo inteiro sobre tudo. Agora para pensar. O que é reclamação? Clamar, na verdade, se você colocar no dicionário, é pedir a Deus. Quando você reclama, você pede a Deus 2 vezes. Só que geralmente, quando a gente reclama, é de uma coisa boa ou de uma coisa ruim? De uma coisa ruim. E quando você reclama, você está clamando para você a coisa ruim que está acontecendo na sua vida por 2 vezes. Troque reclamar por gratidão. E você vai ver o poder de Deus acontecendo na sua vida. Boa. Tenha certeza disso. Muito bom, muito bom, muito bom. E qual foi os seus maiores insights nessa jornada empreendedora, cheio de desafio? Porque empreender é você apanhar todos os dias, é você se reconhecer todo dia, é você se transformar todos os dias. Qual foi os seus maiores insights de game change? Olha, tem 3 pilares dentro da minha empresa. Inclusive, eles estão fincados dentro da terra, debaixo de um diamante mesmo, de vidro, para que todo mundo que entre na empresa entenda que aquilo foi construído sobre 3 pilares. Boa. Do lado esquerdo, tem escrito persistência. Insista, mas se adapte rápido. Porque é uma diferença muito grande entre persistência e insistência. Persistência é aquilo que realmente você está executando, você vê progressão, mas não chegou lá ainda. A insistência é você insistir em algo que não está dando certo. E que realmente não vai continuar dando certo. É como dar murro em ponta de faca. No pilar do meio, tem a paixão por pessoas. Para que você nunca esqueça de que as pessoas vêm em primeiro lugar. Para depois vir o dinheiro. O que é que todo empreendedor não, mas o que é que a maioria dos empreendedores burros fazem? Coloca o dinheiro em primeiro lugar e esquece das pessoas. E isso está fadado ao fracasso. No primeiro momento dá certo, mas a longo prazo dá completamente errado. Porque o dinheiro ele tem que ser causa e consequência daquilo que você executa, e não a causa primária das coisas. E no lado direito tem paciência. Direção é melhor do que velocidade. Você tem que saber onde você quer ir e não chegar a qualquer custo. Então você definiu que é o poder da decisão, vai lá e faz acontecer. Boa, boa. Isso pegando um gancho do que você falou, né, de enxergar e ver, tem uma diferença de você ver e visão e enxergar. Enxergar, a gente enxerga tudo que tem aqui. Visão é aquilo que você tem dentro da sua mente, aquilo que você não está enxergando, mas você já está idealizando aquilo dentro da sua cabeça. É por isso que eu não tenho medo da concorrência, Bruno. Tem muita gente que copia o que a gente faz. Ele pode até copiar, mas ele nunca terá a minha visão. Boa. Então, de verdade, não tenho medo. Então, tem muita gente que executa exatamente o que a gente faz, mas ele nunca vai ver o que realmente eu estou vendo, porque está tudo aqui. Então, sempre vou estar à frente. Porque aquele que ama o que faz, é apaixonado em dar resultado, realmente consegue ter uma visão que ninguém tem. Porque o primeiro colocado sempre vai estar de olho no cliente. E o segundo sempre vai estar de olho no primeiro. Oh, muito bom, muito bom. Galera, quantos insights aqui já hoje, né? Com esse cara sensacional. Esse podcast aqui já gerou aqui uns memes gigantescos, viu? Os cortes aqui vão sair adoidado. Vão sair. Tá melhor que Pablo Marçal. O homem veio metralhando o corte hoje. Mas, cara, quais são os próximos passos aí? Onde que você enxerga a Cleanil nos próximos anos? Qual que é a direção? Cara, hoje a Cleanil se tornou secundário na minha vida, por incrível que pareça.
Amo a Clinil, foi ela que fez tudo, foi ela que construiu tudo, foi ela que elevou o segmento. Mas hoje eu estou preocupado com pessoas. Então hoje eu estou criando um grande movimento de valorização desses profissionais, de transformação de vida mesmo. E é impressionante a quantidade de depoimentos que eu recebo de pessoas que nunca tiveram oportunidade de crescer e que realmente têm transformado a sua vida, a sua história, pagando suas contas, levando seus filhos para viagens, tendo carro, saindo do aluguel. Pessoas que chegam para mim e falam, cara, você mudou minha vida. Mas como eu mudei sua vida? Eu só te ensinei isso, mas isso transformou a minha vida. E realmente isso, para mim, não tem preço, não tem CNPJ, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de propósito. E é por isso que eu saio de Miami, venho para cá para o Brasil, transformo o meu tempo à disposição dessas pessoas para que realmente Deus possa impactar a vida delas através do conhecimento que me deu, através da inteligência que me deu, a tal ponto delas serem agentes transformadores da própria realidade delas. Então isso para mim não tem preço e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu faço o que faço, para que a mensagem chegue a mais pessoas, sejam desempregados, CLT, por falar em desempregado, teve um cara que recentemente esteve na minha empresa, tem o quê? Um mês. Chegou lá e falou, Fritz, isso que eu vejo na internet de você é verdade mesmo? Dá para ganhar dinheiro lavando sofá? Eu falei, dá. Se eu pedir demissão e eu realmente ganho mais dinheiro do que eu trabalho hoje, eu falei, sim, você ganha quanto? Ele, R$4.000. Trabalho na Castelo Branco, fazendo reparos. Eu falei, sim. Ele, vou pedir demissão. Eu falei, tá bom. Uma semana depois ele manda mensagem para mim. Pedir demissão. Vou pegar até meu celular aqui para você ver o vídeo que ele mandou para mim, ó. Prova social. Prova social. Boa. Prova social. Ó, olha isso aqui. E, cara, não tem dinheiro que pague. Não, você tá maluco. Esquece. Ó o vídeo que ele mandou pra mim, ó. Fala, Flitz, bom dia, beleza? Ó. Fala, Flitz, bom dia, beleza? Ó, Castelo Branco aqui, ó. Último dia de CLT. Fechando a pista ali, ó. Pra cima, segunda-feira, sou empresário. Graças a Deus e segundo a você. Isso ele tava começando. Aí, me mandou um vídeo ontem. Um mês depois. Meu nome é Regivan Silva. Eu vim do MSL. Começou lavando com detergente de prato. Lavando sofá aos fins de semana com detergente neutro. Conforme a minha demanda foi aumentando, eu pedi a conta do CLT, ingressei na carreira. Hoje eu sou empresário. No meu primeiro mês eu tirei em média R$7.000 em 12 dias trabalhado. Tô pegando os orçamentos hoje, fechando com cinema, tô fechando com alguns aeroportos aí. Fechou? Olha aí. Tá entendendo? Olha aí. Ó, cara, só de ter escutado essa conversa aqui, já deu pra perceber que o cara já abriu a cabeça. Por quê? Porque o cara que ele entra no negócio dele, na cabeça dele, cara, é estofado, é casa, é residência, e o cara já tá falando em aeroporto. Não, já tá o cara é em brabo. outros negócio aqui. Não, ele é. E tá enxergando além do... Além. Então, cara, esse mercado é muito gigante. Quando eu vejo depoimentos como esse é o Regivan. Ele é um cara assim, você me garante que se eu executar, eu consigo ganhar mais? Eu falei, meu irmão, se você executar, você não vai só ganhar mais, você vai mudar a sua vida. Aí ele, então vou fazer. E tá fazendo, 12 dias ele faturou R$7.000. Caraca, velho. Aí ele me dizia, você tá feliz? Ele, Fritz, eu acordava 5 horas da manhã, pegava 2 ônibus para ir trabalhar, para ganhar R$4.000. Não tinha tempo para fazer academia nem nada. Hoje eu acordo no horário que eu quero, 9 horas da manhã eu tô na academia, me arrumo, 11 horas da manhã eu tô na rua visitando o cliente e executando o serviço. Qual o preço Mudou a disso? vida do cara. Qual o preço disso? Animal, animal. Imagina uma pessoa que iria se matar. Duas. Bruna estava em depressão profunda e viu na minha história de vida a possibilidade de mudar de vida. Ingressou na carreira, abriu sua empresa de higienização e logo depois ela começou a ganhar dinheiro, saiu da depressão, mandou um vídeo super agradecida. Osvânio, isso tudo, esses depoimentos todos eu publico no meu Instagram.
Osvânio, a mesma coisa. Um estofador que estava em depressão, queria se jogar embaixo de um caminhão. Pegou a arma para atirar e não teve coragem. E por conta dos vídeos que ele viu, da minha filha, ele viu, cara, isso aqui tem alma, eu acho que eu consigo mudar de vida. E mudou de vida. Aí eu te pergunto, qual o preço disso? O dinheiro não paga não, gente. Cara, sensacional, sensacional. Ver uma história dessa, ainda mais você fazer parte da transformação da vida da pessoa, cara, não tem preço. Não tem. tem Então, preço. por isso que eu faço o que eu faço. Para que realmente a mensagem impacte mais pessoas, para que a gente crie um grande movimento, independente de frites, de valorização dessas pessoas simples e realmente elas se transformem em empreendedores extraordinários. Boa. E hoje, a sua cadeira é empreendedor ou é treinador ali? Você tá treinando todo mundo? Hoje eu sou empreendedor porque eu tenho uma empresa e obviamente eu tenho que comandar a minha empresa ainda, mas eu estou treinando uma pessoa para comandar no meu lugar, porque o meu foco vai ser em treinar pessoas. Boa. Então eu tenho assistido muito o Tony Robbins, eu me identifico muito com ele. Aqui tem o Paulo Vieira, que eu também conheço, que é muito bom, já fiz o método CIS, já tive contato com ele. Mas eu me identifico mais com o Tony, porque o Tony ele é mais humano, não que o Paulo não seja, mas o Paulo é mais técnico. O Tony ele é mais humano, essa é a palavra, ele se envolve mais, ele chora com a pessoa, ele se conecta muito com a pessoa. Ele se conecta a tal ponto da pessoa realmente se abrir sobre tudo. E é isso que eu faço. Por quê? Porque eu percebo que esses lavadores de sofá nada mais são do que pessoas machucadas pelas suas próprias vidas, que foi passando de pai para filho. Então foram os pais que indiretamente, obviamente que os pais deram o melhor para ele, mas a escassez com que eles viveram, percebeu que eles também se tornaram pessoas escassas. Foram bloqueadas. Total. E aí o que é que eu faço? Eu desbloqueio a mente dessas pessoas. Boa. Por quê? Porque se eu desbloquear a mente deles, eu tenho certeza absoluta que o sucesso vai acontecer. Não adianta nada você ter um CNPJ forte se o CPF está fraco. Se você fortalece o CPF, o CNPJ virá consequência daquilo que você é. Boa. Olha aí, mais um cortaço. Mais um corte aí, ó. E ele postou hoje no Instagram, hoje, o homem emagreceu 14 quilos. 14 quilos. Quanto tempo? 7 meses. 7 meses, 14 quilos. 7 meses, 14 quilos, que eu parei de dar desculpa pra mim. De Boa. que empreendedor de verdade trabalha muito e não tem tempo pra treinar. Mentira. Empreendedor de verdade entende que a disciplina vem em primeiro lugar. Se você quer treinar, acorde 4, 5 horas da manhã, vai lá e faça. Mas não fica dando desculpa pra você. Boa. E sabe do melhor? Quando você cuida do seu corpo, você entende que a sua máquina trabalha muito melhor. Com certeza. Você fica com menos preguiça, com menos indisposição. Realmente você consegue transformar a sua vida. Com certeza. É isso que você falou, né? CNPJ forte. Todo CNPJ forte tem um CPF forte por trás, né? Então, cara, se você tiver com a mente boa, alma boa e saúde boa, a chance de você conquistar os seus objetivos ali é muito grande. Cara, estamos chegando nos momentos finais, o papo tá muito bom. Tem algo que a gente deveria ter falado e não falamos? Eu acredito que não. Acredito que o poder de Deus na nossa vida, Bruno, e não é sobre religião, é sobre uma lei universal que rege a nossa vida e que realmente muitas vezes a gente não dá bola, a gente até acredita em Deus, mas na hora da provação a gente peca, a gente erra, a gente falha. A gente diz que tem fé, mas na hora do porquê comigo? Eu não mereço. Tudo tem um porquê de acontecer. Depois que você transformar a sua reclamação por gratidão, faça isso durante 6 meses. Vamos fazer um desafio você aqui agora? De verdade. Você está com a vida mais ou menos. Nada dá certo. Comece a partir de hoje. Trocar reclamação por gratidão. Ah, tá sem nada na geladeira. Agradeça. Você pelo menos está vivo. Tem um lar. Ah, mas tem uma pingueira aqui. Pelo menos você tem um teto. Tem gente que não tem. Ah, mas nada dá certo. Agradeça. Tem gente que está na UTI só esperando o olho abrir. Então, se você tem um celular, se você já está assistindo esse vídeo aqui, tenha certeza de que você faz parte dos 10% mais ricos do mundo que nem um celular tem. Então agradeça,
Que se você fizer isso, tenho certeza que tudo vai mudar na sua vida. Durante 6 meses, tá? Compromisso meio seu. Ó, desafio lançado, hein? Quem for cair pra dentro do desafio, comenta aí na última foto que a gente postou, que eu quero ver quem realmente aí vai Quem é um dar corajoso. o primeiro passo. Quero saber quem é corajoso, porque isso é uma atitude de coragem. Porque você vai ter que desbloquear sua mente para realmente fazer isso. Como é que eu vou agradecer tudo de ruim que tá acontecendo na minha vida? Esse cara é maluco. Só faça. E espere um milagre acontecer. Só isso. O maluco transformou no gênio, né? Aquela frase. Cara, todo mundo acha que você é maluco, maluco, maluco. Só que depois... Que dá resultado, vira se gênio. transforma no gênio. Cara, papo muito bom. Parabéns por toda a sua história, por todas as suas superações, desafios. Porque empreender é superação todos os dias. E transformando vidas, fazendo, né, a sua parte aí para transformar o mundo, ter um mundo melhor, as pessoas melhores. E deixa pra galera as redes sociais, onde a galera pode te achar. Você tem um treinamento também. Fala pra galera como que funciona isso aí e tudo mais. Eu tô buscando aqui a frase de Francisco de Assis, que eu quero finalizar com ela. Que no início do podcast eu falei, mas eu não falei da forma correta. E agora eu quero falar pra você, porque essa frase você tem que escrever no seu mural. Escreve Anota em cima aí. da sua cama. Anota aí. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente, você estará fazendo o impossível. Essa é a frase que remete à minha vida. E eu tenho certeza que é a vida da maioria dos grandes empreendedores. Minha rede social, @FritzPaixão, FRITZ. Me segue lá no Instagram, se você já não segue. Porque realmente, tudo que eu posto lá é minha vida real. E como você pode transformar a sua vida com aquilo que é possível para você, com aquilo que tem dentro de casa. Nem que para isso você utilize um detergente de prato, um Vanish e uma escova de roupas. Que foi exatamente como eu comecei. Porque você tem um poder na sua mão. É só você executar e ter atitude de fazer. Depois, pode deixar com que Deus haja e a prosperidade vai chegar até você. Boa, muito bom. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso. É isso? Isso aí, perfeito. Muito bom. Galera, segue a gente aí também nas redes sociais, @comofazer_podcast, no YouTube, no Spotify. Se você ficou até agora, curtiu esse episódio, comenta aí embaixo que a gente vai ver que você curtiu, que você realmente vai dar o primeiro passo também. O meu Instagram, @Bruno_Nakati. E tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Sucesso na sua caminhada, na sua trajetória. E continue aí fazendo diferença no mundo. Amém. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Bruno. Obrigado, podcast. Que a gente possa fazer junto e aprender como fazer mais e melhor. Boa. Até a próxima. Valeu!